Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Ana Maciel, sou terapeuta de constelação familiar e quero conversar contigo hoje nesse vídeo sobre algumas características do adulto que ele está procurando os pais. O que acontece? Tudo aquilo que a criança acredita que faltou para ela, lá mais ou menos até uns 7 anos, e ela não consegue resolver isso, ela muitas vezes ela passa a vida inteira buscando isso, procurando, como se tivesse algo na vida dela que não estivesse completo. Como se ela sentisse um vazio, como se ela se sentisse incompleta. E eu vou te trazer aqui algumas características para você observar, para você refletir, porque tudo isso é muito inconsciente. Então a gente precisa se observar para perceber se nós temos uma criança ferida. Tudo aquilo que tem na tua vida hoje, que não vai, que não flui, existe algo ali que precisa ser resolvido. E aquilo que você não resolve tende a se repetir. Se você tem problema com relacionamentos e você não resolve a causa que desencadeou aquele conflito, vai repetir com outra pessoa. Se você tem problema no teu trabalho, insatisfação, você não consegue ser feliz, você não consegue se sentir realizada, não importa o conflito. Tudo aquilo que você não resolve se repete. E são várias as características que eu posso te relatar sobre essas questões, sobre uma criança ferida que está procurando os pais. Mas por que ela está procurando os pais? Porque foi os pais que desencadearam essa ferida, embora eles não sejam os culpados. Porque tudo aquilo que não é resolvido é repetido. E esses pais que desencadearam essas feridas, muito provavelmente eles tiveram as mesmas feridas quando foram crianças, no seu próprio tempo. Então perceba que só vai passando de geração para geração até que alguém toma consciência e percebe que pode fazer um pouquinho diferente. Quando um adulto ele é extremamente controlador, quando ele quer saber de tudo, ele não confia, ele não espera o outro fazer, tem que ser exatamente do jeito dele, pode ser um indício de que existe uma criança interna ferida. O que não significa dizer que toda pessoa controladora tem algo lá na infância que precisa resolver. Cada caso é um caso. Eu tô te trazendo aqui indícios que podem identificar. Quanto maior o controle, maior a possibilidade de haver uma criança interior ferida. E só se resolve isso quando você olha para a tua história, quando você acolhe ela, quando você consegue olhar com amorosidade para tudo como foi. Então, o primeiro é o controle. A primeira característica que eu quero te trazer aqui, controle, excesso de controle demonstra isso. O segundo ponto que eu quero te trazer aqui é aquela pessoa extremamente insatisfeita. Não importa se tá chovendo, se tá fazendo sol, se tá calor, se tá frio. Não importa se ela tá no trabalho A, B ou C, com o relacionamento A, B, não importa nada disso. Ela vive uma eterna insatisfação. Parece que tem um buraco dentro dela. Parece que nada preenche. Parece que ela está sempre atrás de algo que ela nem sabe o que. E muitas vezes está na história dela. Está lá no passado algo que não foi resolvido. E como que a gente vai resolver algo que está no passado? Não tem como voltar, não tem como mudar. Claro, não tem como a gente fazer isso, mas a gente pode olhar e dar um novo sentido. A gente pode começar a refletir sobre aquela situação e trazer para a consciência de hoje, porque aquela criança lá do passado, ela não tinha consciência de hoje. Então é o adulto que precisa ressignificar através daquilo que ele tem de conhecimento hoje. Então pega essas informações que você tem hoje e olha para aquela criança e começa a ressignificar. É dessa forma que funciona. Quando nós trabalhamos isso na constelação familiar, fica muito claro o quanto que é forte,
O quanto que essa criança ferida, que teve dores, que teve faltas que não foram supridas, quanto que isso interfere na vida do adulto. Aquilo que a criança sente falta e o adulto não resolve, ele passa a vida inteira procurando, até resolver. Quando ele resolve, ele consegue fazer um pouco diferente, mas até resolver, ele vai ficar procurando. E a insatisfação é outro indício de que pode existir uma criança interior ferida. A primeira característica que eu te falei foi o controle, a segunda, a insatisfação. A terceira característica que eu te trago hoje para você refletir é a carência. Aquela pessoa que vive carente, parece que ela é dependente das pessoas ao redor. Parece que ela não pode ficar sozinha, ela tem que ter pessoas, ela tem que ter gente perto dela. Ela precisa estar em contato com outras pessoas. E quanto maior o nível dessa carência, maior as probabilidades de existir uma criança ferida. E é preciso olhar para isso, porque enquanto não olhar, aceitar e ressignificar essa história, vai se repetindo e vai trazendo um monte de problemas, porque essa carência é da pessoa. Então ela vai sentir carência no relacionamento afetivo, com a família, com o lado profissional, com os amigos. Vai ser aquela pessoa que talvez vai ser um pouco grudenta, querer todo mundo perto dela. E talvez o outro, para ele não seja tão confortável isso. E talvez vai trazer um monte de conflito nos relacionamentos. Para resolver isso tem que olhar, tem que ressignificar, tem que trazer para a consciência a origem de tudo isso. Você só consegue resolver aquilo que você tem consciência do que aconteceu. Você entende qual que foi o caminho percorrido para chegar naquele conflito. Aí sim você tem condições de poder ressignificar, porque você está entendendo, o autoconhecimento é libertador. Quanto mais você se entende, quanto mais você entende o caminho daquela emoção, mais fácil é para você resolver. Obviamente que não é de uma hora para outra, claro que não, mas é um caminho. E enquanto não olhar para isso, vai ser repetido sim, porque nós funcionamos assim. É dessa forma que a nossa mente está configurada e a gente também precisa aceitar essa realidade. A negação faz com que a gente fique preso. A outra característica que eu quero te falar é o excesso de crítica. Aquela pessoa que está sempre criticando o outro, nada tá bom para ela. A pessoa vai lá, se esforça, faz e ela não consegue reconhecer porque ela está sempre criticando. E a pessoa que critica o outro, ela se critica também. Então esse excesso de crítica é interno também, porque tudo aquilo que você oferece é o que você tem. E se você oferece crítica para o outro, significa que você tem uma postura de crítica contigo também. E isso também pode demonstrar uma criança que ficou ferida lá no passado. Uma criança que teve algo que não foi suprido. Algo que ela queria e talvez alguém exigiu demais dela. Mas é muito importante a gente entender, quando a gente vai fazer esse trabalho de ressignificação da nossa história, é importante entender que aquela criança que ficou ferida é na perspectiva dela. Foi ela que criou expectativas com relação aos pais. Foi ela que criou essa situação na mente dela pelos motivos dela. Mas não quer dizer que os pais foram ruins. Não quer dizer que eles foram ausentes, negligentes. Nada disso. Muitas vezes não é essa situação. Mas aquela criança que estava ali interpretou a situação ao redor daquela forma. E é isso que nós precisamos trabalhar. Quando a gente faz um trabalho de ressignificação dessas memórias, a gente precisa ampliar essa consciência e entender que foi na perspectiva da criança.
Talvez os pais nem tivessem percebido essa situação, que estavam criticando, que estavam cobrando demais. Ou eles estavam cobrando conforme aquilo que eles aprenderam. Então perceba que são ciclos, vai se repetindo e vai sendo passado para a geração futura. Por mais que o adulto pense, eu não vou me comportar como meus pais, ele acaba gerando sentimento nos outros muito similares. E se esse adulto tiver filhos, as chances dele desencadear no filho a mesma ferida que ele teve com os pais são gigantes, porque ele não resolveu. A partir do momento que ele resolve, que ele ressignifica, é diferente, mas até esse movimento as coisas vão se repetindo. Outra característica que eu quero trazer para você é a autossuficiência. Aquela pessoa que quer fazer tudo sozinha, ela se basta, ela não precisa de ninguém. Ela não pede ajuda, ela acredita que ninguém é bom o suficiente para ajudar ela. Ela dá conta sozinha. Muitas vezes está por trás disso uma ferida lá do passado. Talvez aquela criança lá no passado achou que ela não podia contar com os pais, porque os pais não estavam vendo as necessidades dela. Então ela aprendeu a se virar sozinha. E dela vai para a vida com essa postura de autossuficiência. Eu me basto. E muitas vezes os relacionamentos não dão certo, as relações de trabalho não dão certo. Por quê? Porque acaba gerando uma inflexibilidade muito grande. A pessoa, ela acaba se tornando exigente. O jeito dela é o único que está certo. E isso vai trazer um monte de problemas para as relações dela. Então, traga isso para a tua consciência, o quanto que você traz disso, o quanto que tem uma ferida muito grande aí dentro de você, de uma criança que talvez foi abandonada, talvez foi rejeitada, ou talvez foi só uma interpretação. Os pais estavam ali fazendo o possível. Enquanto você não olhar para esse passado e ressignificar essas memórias, você vai ficar repetindo e repetindo. Muda o cenário, muda o trabalho, muda o relacionamento, mas os padrões são os mesmos. Porque os mecanismos são os mesmos. A defesa é a mesma, ela não foi ressignificada. E você só muda quando você ressignifica. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado a refletir sobre a tua história. Tudo de bom para você e a gente se vê no próximo vídeo.